Boa noite a todos, meu nome é Luiz e vocês já devem ter visto, o MBL soltou um vídeo simplesmente vergonhoso, novamente acerca dos libertários, novamente chamando aqueles que defendem o anarcocapitalismo com um pouco mais de vigor, de libertins, novamente tentando justificar o imposto baseado em puramente achismos, com uma série de argumentos, simplesmente um mais triste que o outro, e vamos trabalhar um pouquinho esse ponto, refutar esses pontos, compreender, já que eles não argumentam, simplesmente soltam coisas pro ar. Vamos tentar argumentar então um pouco em cima desses argumentos, entre aspas, que eles soltaram aí. O triste vídeo começou falando acerca, primeiro ponto, da Suécia, que a Suécia paga 60% de imposto e mesmo assim eles não consideram o imposto roubo. Primeiro ponto, que simplesmente você considerar ou não considerar as coisas não muda o fato que elas são. Vocês já viram até mesmo aquela maluca socialista que disse que existe uma lógica no roubo e nem por isso o roubo deixou de ser crime, por causa que uma maluca acha que o roubo é ético. A ética não pode ser baseada simplesmente num ponto arbitrário, no sentido de a opinião de uma pessoa define o que é ou não é antiético. Muito menos o define o roubo como roubo ou roubo como não roubo. Então é um argumento simplesmente jogado no ar. Tipo, eles não consideram, então não é. Não é assim que funciona. E depois ele vem aplicar uma justificativa dizendo que as pessoas que nasceram em determinada sociedade, como cresceram lá e aprenderam a língua daquela sociedade, possuem uma dívida com a sociedade. Como se fosse no sentido, a sociedade te criou e por isso você tem uma dívida com a sociedade no qual você pertence. Primeiro ponto, que isso já está errado, dentro do próprio pensamento liberal, não preciso nem entrar no libertarianismo para isso. Se você voltar um pouco nos princípios éticos aplicados por John Locke, segundo o Tratado acerca do Governo, não lembro exatamente o nome do escrito, mas eu lembro que é o capítulo 3 que trata do pátrio poder. Como funciona um pátrio poder, ou seja, a pessoa nasceu, como funciona isso? John Locke, vocês sabem, ele era da igreja presbiteriana, ele acreditava, no caso, utilizava de um argumento religioso, mas isso é válido para, na verdade, qualquer ser. Ele considera Adão como o primeiro ser que possuía a sua consciência completa e que, a partir daí, os filhos de Adão precisariam criar das suas crianças até que elas tivessem uma consciência plena como Adão tem. Ou seja, ele possui uma responsabilidade acerca daquele ser. Essa responsabilidade não dá o direito de Adão cobrar qualquer coisa que seja do seu filho. Eu não posso criar o meu filho e quando ele fizer 18 anos de idade falar o seguinte: olha, eu gastei 100 mil reais com você, me pague os 100 mil reais. Para começar, porque você escolheu ter um filho. Na hora de fazer sexo você estava lá fazendo. Foi um ato que você sabia das consequências dele. Você criou seu filho e basicamente seu filho não te deve nada. Esse é um ponto muito importante. E mesmo depois que o seu filho estiver adulto, se você fizer um favor para o seu filho, você não pode cobrar do seu favor. Se você quer cobrar do seu filho um valor financeiro, ou seja lá, qualquer valor, você, no caso, teria que fazer um contrato com seu filho, como é feito contrato com qualquer outro ser humano. Mas de fato, enquanto ele é criança, o pátrio poder impera e não dá nenhuma autoridade para ninguém cobrar qualquer coisa que seja. Muito menos pessoas que estavam apenas interagindo indiretamente na criação da criança. Ou seja, aquelas pessoas que conviviam e que, de um certo modo, ajudaram sim no desenvolvimento intelectual da criança, não são os responsáveis diretos, então não tem direito algum a cobrar. Até porque, se o pai quiser que alguém ensine algo para o seu filho, cobrando, ele pode pagar alguém. Mas as pessoas estão ensinando simplesmente na convivência do dia a dia. Imagina você cobrar, vamos pegar essa lógica e levar um pouco além. Imagina que você fala sobre um determinado filósofo perto de uma pessoa, essa pessoa escuta, por exemplo, a 4 metros de distância e você decide cobrar um valor financeiro porque você escutou falando de um filósofo. Eu citei John Locke aqui, imagina eu cobrar um valor porque eu citei John Locke. Simplesmente uma idiotice, uma bestialidade.
Não consigo nem imaginar como que eles fizeram para defender isso num vídeo, postar no YouTube e achar que isso é normal. O segundo ponto que ele trata é a questão do conhecimento coletivo. Tá, isso aí já tem uma aplicação um pouco maior. Para começar, que é impossível você acessar um conhecimento coletivo. Seu cérebro é você só consegue acessar seu cérebro. Mesmo você acessar a internet, você basicamente está acessando algo que outras pessoas postaram. Você não está acessando o cérebro da pessoa que postou, você está acessando aquilo que ela quis mostrar do conhecimento dela. Ou seja, o conhecimento coletivo como uma entidade não existe. Existem apenas conhecimentos que indivíduos soltaram para a sociedade, gratuitamente ou não. Ou seja, até mesmo esse conhecimento coletivo, se você levar esse argumento um pouco em consideração, você ainda tem que considerar que são indivíduos que decidiram livremente fornecer o seu conhecimento. E novamente, se uma pessoa fornecer o seu conhecimento por vontade própria para a sociedade, isso é gratuito novamente, ou seja, não dá um direito a qualquer pessoa exigir qualquer quantia financeira. Se eu ir num palanque, numa praça, e começar a falar os meus pensamentos, falar sobre a minha visão de mundo, isso não me dá o direito de cobrar de outras pessoas que estão ali assistindo no meio da praça, que nem queriam estar me assistindo. E mesmo que se quisessem, se eu quero cobrar alguma coisa, eu já tenho que deixar isso pré-estabelecido. Eu não posso simplesmente ir lá, dar a palestra e depois cobrar de pessoas que não sabiam que aquilo seria cobrado. Novamente, não há qualquer lógica argumentativa no meio desse pensamento que ele soltou vagamente no vídeo. Depois ele faz uma crítica à secessão, dizendo que você deve tributos aos seus ancestrais, o que novamente, eu devo meu ancestral, como que eu vou pagar um cara que já morreu? Não tem como, então assim, não existe. Desculpa, mas esse argumento deles, criticando a secessão simplesmente porque você deve para outras pessoas, é a mesma bosta que um esquerdista faz defendendo uma cota numa universidade. Desculpa, é a mesma merda de argumento aplicada para outro ponto. Nada mais que isso. Ainda mais o pessoal da MBL que fala tanto, que já criticou cotas, etc. Utilizar o mesmo argumento demonstra falta de uma unidade intelectual dentro do próprio movimento. Não existe uma base ética que o movimento siga. Não existe, na verdade, nada que os indivíduos ali presentes possam dizer que é uma ética para fomentar esse argumento. Então, novamente, cai uma contradição estúpida. Não apenas isso, né? Mesmo você considerar a sociedade como sendo parte dos seus ancestrais, a sociedade é formada de indivíduos. Não tem como eu pagar para todas as pessoas. E desculpa, mas quando você pega e paga um imposto para o Estado, você não está pagando para todas as pessoas. Você está pagando para quem está trabalhando no Estado. São os políticos, são funcionários públicos, etc. Você não está pagando para toda a sociedade. Isso aí é ridículo, não faz nenhum sentido. Aí que entra uma questão de que o relacionamento, todo relacionamento, ele é não coercitivo. Você não tem como dizer que você obrigou alguém a conversar com você. Mesmo que a pessoa esteja andando na rua e te viu e fala um oi, e você às vezes não queira escutar aquele oi, você escolheu estar na rua. Quando você traz alguém para sua casa e conversa com ele, você escolheu que essa pessoa estivesse na sua casa. Se você quiser se trancar no quarto e não se relacionar com ninguém, você pode. Então, ponto, o relacionamento não é algo coercitivo. Você não obriga outra pessoa a se relacionar com você. Pelo contrário, um relacionamento forçado pode levar, inclusive, a alguns tipos de punição. No caso, uma invasão de propriedade, você pune ela. E o que o cara não enxerga é que o imposto é uma invasão de propriedade. Então, você defender que um relacionamento tem que ser coercitivo já é, por si só, uma contradição ética. Então, assim, novamente, ele diz que esses caras que ficam falando que imposto é roubo são um bando de retardados, sendo que assim, o argumento deles é muito mais retardado, não faz nenhum sentido em ética alguma. Daí vem a pior parte do vídeo. Ele vem utilizar a história de Cristo falando que o sacrifício em prol da sociedade é algo que sempre foi bem visto. Primeiro, não usa Cristo nessas merdas que vocês defendem. Ponto 1. Ok? Ponto 2. Caridade não é
antiética. É muito diferente você pegar o seu próprio recurso, doar para outras pessoas, como Cristo fez, doando a própria vida para toda a humanidade. É completamente diferente de você tomar a vida de outra pessoa ou tomar o dinheiro de outra pessoa e dar para outra pessoa. É uma diferença bem grande. Um é caridade, o outro é roubo. Não tem semelhança alguma. Usar o exemplo de Cristo foi o pior exemplo possível, porque ele escolheu isto. Não faz nenhum sentido. Além, é claro, é uma heresia por si só, tá? Obrigado aí, MBL. Além de ser um bando de sócios, ainda são um bando de hereges. Obrigado. Tá, e agora vem alguns pontos. Eles falaram a questão da Suécia. Mas será que eles não se lembram que a Suécia era muito melhor na época que os impostos eram mais baixos? Será que eles não se lembram que a liberdade na Suécia já foi muito maior? Será que eles não se lembram que a liberdade na Suécia também era muito maior antes de começar esse multiculturalismo forçado? Será que eles não sabem que a Suécia só vem piorando de lá pra cá, tanto financeiramente, quanto numa questão societal? Ou seja, eles simplesmente pegaram como exemplo uma sociedade que está se pervertendo na mão do Estado, ao invés de pegar uma sociedade que está se libertando do Estado. Novamente mostrando, liberal é merda. Nada mais. Bom, meu nome é Luiz, o vídeo realmente é esse. Isso aí só demonstra que cada vez mais temos que nos afastar de movimentos como o MBL. Só vem trazendo problemas e trazendo mais socialismo para dentro de um pensamento que outrora era muito bom. Obrigado, gente. Até mais.